Boa noite para todos. Vamos começar essa live, mais uma. E a gente convidei hoje para poder estar com vocês um profissional muito recomendado, que é o Bruno Pina. Ele é Chief Digital Officer da AstraZeneca. Ele está cuidando lá das inovações e como é que a AstraZeneca vai se inovar para enfrentar esses novos tempos. Acredito que eu tenha definido um pouquinho o que você deve estar enfrentando nesse momento, né, Bruno? Sem dúvida. Só por uma curiosidade, a gente colocou os convites em vários grupos e alguns na área de TI, né? E na área de TI, na área de inovação, o pessoal lá do SX, o pessoal do Summit, etc. E o comentário falei, esse é fera, esse é fera. Então eu falei, bom, então acertei. Eu peguei uma fera para poder falar com vocês. Então, vamos pôr essa fera, vou pôr imediatamente a fera para falar com vocês, para a gente poder, depois, inclusive, ter mais tempo para conversar. Para a gente melhorar, eu sou uma coisa que eu sugerizo, acho que estou vendo que praticamente todo mundo está mute, o Gaspar ainda não. Se puderem todos colocar no mudo o seu equipamento, evita interferência. Marcos, você também? Não sei se tem mais alguém que não está no mute. Deixa eu ver, porque tem que mudar de tela. Leonardo não está no mute. Alisson não está. E Melissa também não. Então, se puderem fazer o favor de colocarem, que assim o Bruno inicia imediatamente a sua apresentação. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Acho que é sempre bom poder compartilhar um pouquinho da visão, tanto da inovação. Vou tentar não entrar em nenhum cenário hoje da AstraZeneca, mas trazer um pouco de inovação olhando para o que a gente está passando hoje. Posso compartilhar minha tela? Pode. Então, tá bom. Então, eu vou compartilhar minha tela e quando vocês estiverem vendo a minha tela certinho, vocês me avisam. Estamos vendo. Perfeito. Bom, primeiro, boa noite, obrigado mais uma vez. Eu adoro falar, então eu vou me controlem para eu não passar do meu tempo. Mas eu quis trazer um pouquinho esse tema de inovação estratégica em tempos de crise, porque eu acho que, além de olhar a crise pelo lado dos desafios que ela traz para a gente enquanto população, e enquanto cidadão mesmo, ser humano, a gente também, dentro do mercado corporativo, dentro do mundo que a gente vive, isso também se torna um montante de coisas que acaba impactando a gente emocionalmente, sem dúvida, e todos os funcionários das empresas, mas como é que a gente olha para isso como uma oportunidade e como é que, dentro de uma estratégia de inovação numa empresa, a gente poderia abraçar essa crise de uma maneira diferente. Então, contando um pouco sobre mim, eu sou o Chief Digital Officer da AstraZeneca. O que isso quer dizer? Eu sou membro do board da empresa, reporto para o presidente no Brasil e tenho um reporte para o VP Global da AstraZeneca. Minha área é responsável pela inovação estratégica da empresa, a transformação digital, que dentro dela também está a área de tecnologia, e toda a experiência de paciente. Então, serviços e experiência do paciente dentro da AstraZeneca é parte da minha responsabilidade. Além disso, eu sou um dos co-founders do HackMed, que foi uma plataforma de conexão e inovação no setor de saúde, em parceria com diversos médicos do Hospital das Clínicas, do Einstein, e o foco aqui é inovação em saúde. Eu sou baiano, então vocês veem essa carinha aqui no meio da Bahia, sou eu. Eu moro aqui em São Paulo desde 2007, estou aqui já há 13 anos. E antes de estar na AstraZeneca, que eu estou lá há 1 ano e 6 meses, eu fui da McKinsey, trabalhava com transformações organizacionais na McKinsey, América Latina e alguns outros lugares. E também antes de estar na McKinsey, eu era consultor estratégico da IBM, também em projetos de transformação. Meu background ele é de tecnologia, então eu sou formado em ciência da computação. Desde que eu fiz meu êxodo da Bahia para cá, eu vim trabalhando sempre nessa área. De uns 8 anos para cá, eu migrei para o cenário de consultoria estratégica e hoje estou na AstraZeneca.
Eu vou começar a minha palestra falando um pouco, primeiro, do conceito de inovação e depois eu vou entrar no cenário um pouco do que a gente está passando hoje. Tá? Então, antes de entrar no detalhe, é bom desmistificar a minha visão de inovação, porque eu acho que se for entrar em inovação, perguntar para várias pessoas, cada um vai ter uma resposta. Então, para tentar concentrar, ou pelo menos criar uma única semântica de inovação, eu tenho duas visões. Uma é do Peter Drucker, que a inovação ela é um instrumento, não necessariamente somente dos empreendedores externos, mas dos intraempreendedores também, dos corporativos, pelo qual ele pega uma mudança, pega uma situação que acontece e ele entende como isso pode virar um negócio ou um serviço diferente. Pegar algo e transformar aquilo em alguma coisa que não tinha sido pensada ou não tinha sido pensada daquela forma. Então pode ser uma coisa tão simples como uma coisa que talvez, rocket science, coisa diferentona que ninguém nunca fez. E tem um segundo ponto da inovação que eu gosto, que é desse cara, que ele é um comediante, você deve conhecer, o Murilo Gun, que ele linka a inovação com a criatividade, eu acredito muito nesse conceito. Né? Ele fala que a criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas. Então, quando você tem uma ideia para resolver um problema, você está imaginando, é processo criativo. Quando você pega essa criatividade incrível e consegue empacotar isso para ofertar valor para alguma cadeia de valor, seja ela na saúde, seja ela no varejo, seja ela na área de eventos, aí sim você fez a inovação. Então, existe muitas criatividades, existe muito processo criativo, muita gente criativa, porém, aplicar essa criatividade na prática, entregar valor com ela, é a parte que eu considero inovação. Então, eu tenho meus processos criativos, não necessariamente eu estou inovando, a partir do momento que eu entrego, eu estou inovando. Essa é um pouco da minha visão, tá? E se você vai para o mundo das empresas, as empresas elas têm sempre o cenário de como é que a inovação está atrelada à cultura. Então, a cultura de inovação nas organizações, ela não foge muito do cenário do que é a inovação per se, ou seja, o que é o conceito de inovação, porém, ela vai levar isso para os pilares organizacionais. Então, você leva isso para a visão e estratégia, processos de governança, pessoas, como a empresa se relaciona com o ecossistema e naturalmente, ferramentas e dados nesse mundo que a gente vive hoje. Tudo isso deveria rodar em uma catraca que ela com implementações de ideias constantes e que ela tem um processo de melhoria contínua muito bem definido. Geralmente, nas organizações, quando você traz uma ideia de inovação, você tende, essa é uma boa forma de você organizar a inovação na sua organização, você tentando entender para que a sua inovação serve, né? Se ela está servindo para reinventar o seu negócio, se ela está servindo para otimizar alguma operação que você tem na empresa, então ela não é necessariamente algo novo, mas ela otimiza o que você já tem. Se ela é uma otimização, mas da experiência nos produtos que você tem, também é uma inovação, ou se você está criando, né, um potencial, um novo pavimento para a sua organização, para ela crescer no futuro. Então, é assim que eu tento organizar bastante as inovações que eu trabalho hoje na AstraZeneca, usando um pouco desse conceito, desse framework, que se eu estou reinventando, eu estou otimizando, estou melhorando a experiência, isso ajuda também a entregar valor, vamos dizer assim, percebido para os meus pares na organização com quem eu trabalho. E eu gosto também de trazer o cenário da dicotomia dessa cultura, porque muitas empresas possuem como estratégia de inovação a contratação de uma pessoa. Eu falo que essa talvez seja a pior forma de você inovar. E pergunta, como é que você está inovando? Eu estou contratando uma pessoa que conhece muito de inovação. E certamente, se for somente essa estratégia de inovação da empresa, ela vai precisar ser muito melhorada para conseguir realmente ser uma estratégia corporativa, não uma pessoa. E essa dicotomia da autonomia e do alinhamento, ela é muito aplicada nas transformações organizacionais, porque ela traz um cenário onde, se um time tem baixo alinhamento e um time tem baixa autonomia, geralmente são as empresas que não têm um norte de qual é o cenário de inovação que ela tem que percorrer, né? Qual é o caminho que ela vai percorrer. Então, o time fica um pouco perdido e ele é cobrado por inovação muitas das vezes, porém, ele não tem uma visão clara de onde ele deveria ir. E aí, isso leva muitas das empresas a falar, precisamos de alguém que defina o caminho da inovação. E se você pensar muito na cultura de como a organização, muitas funcionam, é a cultura top-down. Então, ele vai contratar alguém que vai falar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso inovar. Então, aqui um exemplo, eu preciso cruzar o rio, e ele vai dar ordens para as pessoas inovarem, né? Ou seja,
ele vai para um cenário onde eu tenho um alto alinhamento, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas tem que fazer aquilo que eu estou definindo, já que eu sou a sumidade do tema. Então, acho que aqui tem um pouco de quais são alguns dos riscos dessa inovação estratégica. Tem um segundo cenário, onde ao invés de você ir para um cenário de alto alinhamento, você vai para um cenário de alta autonomia. Porém, se tiver uma alta autonomia e você não tiver muito alinhamento, o que você vai acabar fazendo você vai dizer que você quer cruzar o rio e você vai o tempo inteiro falar, olha, já que eu estou dando autonomia para as pessoas, mas eu não estou dando direcionamento para elas, o máximo que o executivo vai pensar olha, eu estou imaginando que alguém está pensando em resolver o problema de cruzar o rio e eu estou aqui, espero que eles estejam. E as pessoas talvez aqui estão pensando em diversas formas de cruzar o rio. Uma está construindo um barco, outra está nadando, a outra está comprando um navio, enfim, cada uma está pensando de uma forma e aí você tem uma desestruturação. A forma talvez que é a mais adequada, se a gente pudesse falar no cenário de inovação, seria sempre quando você tem uma capacidade de mudar a cultura de uma empresa, para que ela possua uma alta autonomia e possua um alto alinhamento. Então, eu disser para onde a gente tem que ir e eu empoderar o time de que eles têm autonomia de descobrir ou de fazer o que eles quiserem, contanto que eles foquem no problema, que é o problema da organização, acho que aqui a gente também começa a mudar um pouco do contexto. E aí você, sim, cria uma cultura que é uma cultura inclusiva, você cria uma cultura que você fomenta o mindset, você fomenta a criatividade do seu time, e você dando essa autonomia, você também deixa que eles implementem na prática e falhem, vamos dizer assim, dentro dessa estratégia. Então, aqui é um pouco dessa dicotomia que ela acontece muito nas organizações e é um ponto a gente olhar constantemente. E se eu olho para o cenário que a gente está vivendo hoje, muitos devem ter recebido essa tira no WhatsApp, mas é quem está liderando a transformação digital nas empresas, né? Se é o presidente, se é o líder de tecnologia, o líder de digital, ou se foi o Covid. Eu posso dizer que na AstraZeneca a gente já vinha fazendo algumas coisas, mas eu conheço muitos colegas de mercado que o Covid certamente foi o maior catalisador da inovação nas empresas, justamente porque elas chegaram num cenário de caos. E aí eu trago um pouco do que a crise acabou gerando, né? Acho que todo mundo sabe o que a crise gerou. Então, a crise ela tem algumas formas de você enxergar os impactos. O que a gente teve de impacto na Bolsa de Valores, o que a gente teve de impacto nas filas de hospitais, o que a gente teve de impacto na variação do dólar aqui no Brasil. Então, diversos impactos que são negativos. Mas, como todas as crises que a gente já passou, a crise também vai trazer uma oportunidade de olhar para isso de uma maneira diferente. Então, se a gente olha para esses dados da China, né, você tem na esquerda aqui a caída, né, o decréscimo da demanda em alguns setores, como o setor de beleza, setor de acessórios e roupas, viagens, etc. E na direita você tem a oportunidade que foi gerada para outros setores que, independente do que eles tinham planejado, eles foram beneficiados com a crise. Então, desde remédio, comida, produtos para casa, para limpeza, entretenimento online, produtos de saúde, de nutrição. Então, tudo o que foi consequência, que acaba gerando uma ruptura no mercado, mas é o impacto que a crise pode trazer positivo. Eu tinha sido mutado, me desmutei aqui, tá? Tem um segundo ponto, que é, dentro dessa crise, o quanto isso mexe nas pessoas para tomarem ações. E quando a gente olha para o que a gente está passando aqui no Brasil, que a Itália passou, todos os países estão passando, nesse gráfico aqui da esquerda, vocês veem aqui uma análise que foi feita baseada nas pesquisas do Google, de palavras que remetiam a alguma ação que a população estava tomando e palavras que remetiam a alguma ansiedade que a sociedade estava passando. Então, desde máscara desinfetante ou sintomas, o que tudo que gerasse alguma preocupação, e eles colocaram isso numa linha onde eles conseguissem avaliar como é que estava o mood emocional da população. Isso foi muito importante para eles conseguirem entender de que tipo de ações eles deveriam criar para toda a população e como eles podiam, através desses dados que eles analisaram, criar uma estratégia diferente. Se a gente olha nesse gráfico aqui, ele tem a lista dos 12 maiores downloads na App Store da Apple que aconteceu na Itália.
Então, se a gente olha o comportamento também do consumidor mudando para baixar Hangouts Meeting, Classroom do Google, Gmail, Skype, ou seja, todas as ferramentas que propiciam algum tipo de entretenimento online. E quando a gente vai para o cenário da China especificamente, a gente olha para alguns setores que tiveram também um boom por um oportunismo positivo, se a gente pode falar. Os jogos online crescendo, então as empresas que tinham jogos online venderam muito mais produtos, ressurgiram bicicletas compartilhadas, um conceito de Hello Bike, então eles começaram a aumentar o número de viagens em bicicleta compartilhada para supermercado, para hospitais, enfim. Então, aumentou muito o deslocamento usando esses meios, que eram meios de quê? De menor quantidade de concentração de pessoas. Então, você vê como o comportamento e o mercado também vai mudando e o que isso remete para um cenário de inovação. E, como a gente já sabe, alta demanda de ferramentas de trabalho online. Então, desde o WeChat, que eles têm lá na China, até aqui, como a gente está vivendo a mesma coisa com o Microsoft, entre outros. E aí tem algumas recomendações, esse aqui eu peguei do site Reply, que eu gostei bastante, que eles trazem o que isso vai acabar mudando dentro do nosso cenário enquanto cidadão do mundo, vamos dizer assim. Então, certamente, uma transformação no setor de aprendizado, ou seja, o setor de educação, de como é que as pessoas buscam por educação, porque as pessoas tiveram que, de maneira muito rápida, aprender de maneira diferente. Então, a China tem usado isso com AR, como é que ela dava mais experiência para a educação dentro de uma relação computador-pessoa, né? Certamente isso foi um dos maiores entraves das escolas, porque ela sai de um cenário onde todas as escolas sempre investiram em uma forma diferente de educar, seja isso com jogos, com aulas de teatro, com várias formas de você engajar vamos dizer, o lado cognitivo do aluno, e eles se viram agora que o aluno ficava em frente ao computador o dia inteiro assistindo aula, e eles começaram a ver que eles poderiam usar AR ou VR e pensar em algumas formas de mudar isso. Robótica e telemedicina, então acho que muitos de vocês devem ter visto o marco da telemedicina que foi aprovado, que ele tinha sido negado pelo Conselho Federal de Medicina no ano passado, não tinha sido chegado ao consenso do uso da telemedicina aqui no Brasil. Diante do cenário que a gente está passando, ele foi aprovado, o uso de telemedicina, porém aqui gera um segundo ponto, que é por nós não termos a experiência e nem o conhecimento na classe de saúde de como aplicar a telemedicina, isso vai gerar uma demanda, já está gerando um boom muito grande de não só empresas que fizeram uma pivotagem, né, que mudaram o seu negócio para fazer telemedicina, como também a criação de novas empresas, o boom das startups que já existiam de telemedicina no setor de saúde, que estão sendo convocados pelas empresas e pelos hospitais para poder fazer algum tipo de parceria ou prestar algum tipo de serviço. E a robótica, justamente pelo cenário de quedas até no setor hospitalar, para quem não é do setor, o setor hospitalar teve uma queda muito grande nas cirurgias agendadas, teve uma retração muito grande nas consultas que não eram linkadas ao Covid, e tudo isso certamente vai gerar uma demanda represada que a gente vai precisar atender assim que essa crise ela terminar. E tudo que a gente tem passado de entrega, né? Então a gente está falando aqui que eu não estou nem dizendo somente de China, mas os serviços de entrega aumentando o tempo, o serviço de entrega na rua, você vê hoje em dia muito mais moto do que estava vendo, até porque a relação moto-carro aumentou para as motos, mas os robôs de entrega e automação certamente é um outro setor que deve crescer muito nesse pós-Covid, ou seja, desde entregas por drone ou robôs autônomos mesmo que fazem entregas diretamente. No caso da China, um pouco mais avançado. No nosso caso aqui, isso deve virar muitos projetos de pesquisa em algumas empresas. E aí, se eu volto para aquele framework da abordagem estratégica da inovação, se eu volto para como é que a gente olha para essa estratégia da inovação de uma maneira, vamos dizer assim, otimista, a gente pode chegar a algumas análises que eu acho que faz sentido a gente pensar. Uma delas, que eu gosto de trazer muito, eu não sei o quanto vocês conhecem, o Stacey Matrix, né? Então, o Stacey Matrix, ele foi desenvolvido lá atrás, muito, muito no passado, e ele desenhou um framework que ele olha para, desde alinhamento e certeza, e é uma forma de você organizar quais são as melhores ações para tomar, dado um problema que você está vivendo. Ou seja, o quanto certeza eu tenho de como resolver aquele problema, ou o quanto de alinhamento eu tenho de que aquele problema ele é realmente um problema. E aí, esse Stacey Matrix, ele ajuda você a entender o que é caos,
que é complexo, o que é tecnicamente complexo, o que é socialmente complexo, porque eu preciso mudar a cultura de alguém, ou o que é simples. E algumas empresas utilizam esse framework e ele foi adaptado para você pensar de que forma você consegue endereçar os problemas de soluções no dia a dia, né, os corporativos. Assim como tem o framework que você configura onde a sua oportunidade de inovação ela deveria estar na empresa, você vai ter também um mapa de o que é que você está passando agora e como é que você age. Quais são se eu fosse pensar em processos, se eu estiver num momento complicado, o que eu faço? No momento simples, o que eu faço? No momento caótico. A dica que isso é aplicado nas organizações é garantir ou evitar que as coisas cheguem no nível caótico e tentar sempre trazer o caos para um mundo complexo. Então, eu vou pegar o exemplo do que a gente está vivendo hoje do Covid. Então, a gente viveu, o Covid entrou como um cenário que veio crescendo. Muitas pessoas pensavam que no Brasil isso não ia acontecer de maneira tão drástica como foi em outros países, dado N variáveis da cabeça das pessoas. De repente, isso acabou vindo e foi decretado uma pandemia. Com essa decretação com esse decreto da pandemia, foi mudada diversas ações, os governos começaram a fechar as cidades e as empresas foram obrigadas a mandar as pessoas para casa porque era o certo a se fazer. Isso gerou certamente um caos nas empresas, onde algumas, dentro do cenário de reação rápida, falaram todo mundo de férias. Outras falaram todo mundo em treinamento, ou vamos pensar o que a gente vai fazer. E esse caos, da forma que ele cresceu nas empresas, ele certamente ia impulsionar uma mudança. Sabe-se qual mudança seria essa. Porém, acho que a grande recomendação, e esse framework ele existe antes do Covid, é que você tente trazer as coisas do caótico para o mundo complexo. Porque no mundo complexo a gente sabe resolver. E se a gente pensa no mundo de hoje, o complexo se resolve com cocriação, com colaboração, com design thinking, com iteração, com ciclos curtos, enfim, todo esse conceito que está mudando hoje nessa nova economia, nessa nova era pós-digital, que agora vai ter um outro nome certamente. Então, é importante trazer que a estratégia de inovação em tempos de crise, ela se torna uma aliada até como é que a empresa vai se permear no futuro, como é que ela vai garantir a entrega de valor que hoje ela faz no mercado no futuro. Se você pega alguns mercados, como o mercado de eventos, principalmente, entretenimento, o mercado de cinemas, né? Entretenimento coloca cinemas aí, e de comida, eu não tenho nenhuma dúvida que, pelo menos no Brasil, que a gente não tinha isso de maneira tão forte, a gente deve ter agora nas empresas um planejamento que ele é muito menos em eventos face-to-face, talvez ela vai criar uma visão híbrida de como lidar com isso. Todo mundo vai passar a considerar entregas online, enfim, tudo isso vai mudar e vai trazer o que eles estão dizendo que é uma nova normal, né? Já tem alguns relatórios de algumas empresas estratégicas que estão trazendo como uma nova normal. O mundo vai mudar e a gente vai entrar numa nova normal. E aí, acho que eu botei aqui o que fazer agora, porque acho que isso passa na cabeça de muita gente e de muitos colegas meus que me procuram, gente que eu acabo mentorando, eu acabo fazendo coaching no mercado que eu conheço a longa data, que é o que eu faço, né? Dentro da situação dessa, óbvio que o cenário vamos agir. E aí tem gente trabalhando 24/7, tem gente não dormindo, tem gente que está se sentindo extremamente ineficiente, extremamente inapto a tomar alguma atitude, porque muitas das coisas elas não se resolvem somente com a minha vontade ou a vontade de vocês. Né? Se eu vou contratar uma startup numa empresa por causa do Covid, certamente algumas empresas vão se debater com meu processo hoje de contratação de fornecedores não contempla startup. Ele não cai na minha lista de análise de risco. Eu não posso contratar uma startup porque ela não tem balanço dos últimos 3 anos. Então, se algumas empresas já não tinham entrado nessas conversas de como é que eu contrato uma startup que não tem um balanço financeiro dos últimos 3 anos de uma forma XYZ, ou que eu não tenha informação suficiente para analisar o risco dela, como é que eu contrato? Se eu não tenho ferramentas ou plataformas que me permitam ser mais ágil nesse mundo que a gente está 100% online, como é que eu faço? Se eu não tenho uma cultura, um processo criado onde eu permita que as pessoas possam ter autonomia do trabalho, como é que eu faço? Tinha empresa que não tinha VPN estruturada para toda a empresa. Ela tinha só uma VPN para isso, 50, 100 pessoas, vamos supor, de um universo de 1.000, de 500, que volta e meia faziam um home office. Então, a crise também, ela trouxe uma coisa que as empresas estavam guardadas lá há muito tempo, a maioria das empresas que eu conheço, que é o plano de continuidade, né? O BCP, o Business Continuity Plan. Muitas das empresas, no momento da crise, tirou o BCP e falou, nossa, está desatualizado. Nossa, eu não contemplei isso.
E aí eu acho que isso vai ensinar muito sobre inovação estratégica nas empresas. Isso vai ensinar muito de que algumas das barreiras que a inovação estratégica enfrentava dentro do mercado de trabalho em algumas indústrias que são um pouco menos maduras, essas indústrias elas foram obrigadas a dar abertura, dar vazão a esses trabalhos que são feitos de maneira diferente, né? Então, muda-se o mindset, muda-se a necessidade. E aqui tem um pouco desse framework que eu recomendo vocês a lerem, é da Deloitte, não tenho nenhuma ligação com a Deloitte, mas eu gostei muito quando eu recebi ele, que eles falam que é o plano 100 dias Covid. Então, eles falam, numa crise, o cenário é responder, recuperar, sustentar. Responder, recuperar, sustentar, o tempo inteiro. Se você não sabe o que vai acontecer, quando chegar, responde, vai passar por algum tipo de crise, recupera e depois mantém isso na sua organização. Eles colocam aqui alguns passos que eu achei bem interessante, tipo, deu o primeiro passo, então, como é que eu pego esse problema que eu tenho na mão, que é, por exemplo, contratar uma startup, e eu transformo isso numa oportunidade de criar um processo na empresa para contratar empresas menores, ou para diversificar o meu portfólio de fornecedores, ou até para revisitá-lo. Certamente, para eu fazer isso, e eu preciso fazer isso para ontem em algumas empresas, a velocidade se torna prioritária. Então, se você olhar para isso e conectar isso na cultura, naquele quadro que eu mostrei da cultura de inovação, a gente vai começar a falar aqui sobre empoderamento, sobre autonomia, sobre tolerância ao erro, tolerância à falha, sobre o fail fast, né? O fale rápido, mas pense grande. Assuma que o cenário da Assuma Sua Narrativa é bem interessante, né? Como é que dentro desse cenário que eu vou construir de me ater aos problemas e criar a oportunidade deles, como é que eu trago pessoas, né? Como é que eu crio uma narrativa para poder eu conseguir fazer com que isso seja proativo e não reativo na organização? Ou seja, como é que eu crio uma catraca que gira dentro de uma empresa? Cria uma visão, então, mais importante do que responder a um problema que você está passando hoje por conta do Covid, dentro da sua inovação estratégica, cria uma visão de longo prazo, né? Já começa a definir a partir de agora o que vai ser a empresa pós-Covid. Eu sei que o Covid, talvez, muita gente fala que não está no seu ápice de crise, mas eu lhe digo, talvez pessoalmente, enquanto executivo da área de inovação, eu conheço e vejo diversas empresas que estão olhando para frente, né? Diversos CEOs de organizações, diversos boards das organizações que entendem que isso é um cenário que tem que passar, porém já estão desenhando o plano futuro, já estão, inclusive, aproveitando o cenário do Covid para desenhar a sua estratégia de crescimento, de remodelação, de pivotagem, qualquer coisa que seja para o futuro no pós-Covid. E certamente tenha foco, né? A coisa mais importante que eu acho que a gente vai passar nesse momento é a capacidade da gente em focar, a capacidade da gente em fazer coisas e dizer não, né? Porque vão surgir coisas o tempo inteiro. Se a gente não criar um foco, nem que seja um foco momentâneo, mas vamos definir um sprint de trabalho, foco naquilo, entrega aquilo, vem o próximo, define claramente quais são as regras de que uma coisa deveria ser colocada no seu pipeline. Então, adotou uma visão de longo prazo, cada coisa que chegar, que eu vou poder fazer na minha empresa, eu garanto que aquilo ali está conectando com a minha entrega de longo prazo. Então, é um framework, posso compartilhar essas apresentações com vocês aqui, e eu acho que ajuda a gente a pensar diferente, ajuda a gente a se posicionar nesse momento de crise. Eu estou acompanhando de verdade diversas organizações de pessoas que são muito próximas de mim, que estão em transformação, tentando ajudar muitas delas, mas aqui eu queria trazer para vocês uma visão de o que fazer, né? Como a gente reage a esse cenário. Eu sou uma pessoa positivista, extremamente positivista, mesmo com todo esse cenário, eu acho que a gente está num momento de mudança e que ele só foi acelerado para a gente fazer algo diferente. Então, meus últimos 2 slides, que eu converso muito com o meu time, eu falo para eles, não deixem nada te controlar que não te coloque no lugar que você quer estar no futuro. Então, evite o medo, evite o desespero, evite o não. Então, meu time o tempo inteiro eu falo, não deixe o não te controlar. Quando alguém chegar com uma ideia nova, ouça ela com atenção, ouça ela com empatia. Acho que empatia é uma palavra que a gente vai usar muito mais a partir daqui em diante por conta do que a gente está vivendo. A gente não sabe como o outro está reagindo emocionalmente a esse cenário, mas se você transforma de novo isso para um modelo de uma estratégia que você está desenhando, é muito importante. Então, obrigado. Aqui está meu LinkedIn. Eu tentei ser o mais rápido possível para deixar para um bate-papo, para pergunta, enfim, para reflexões. Fiquem em casa, fiquem positivos e obrigado.
Você está no mudo. Tudo bem? Obrigado pelo aviso. Tudo bom? Obrigado por todos que chegaram. Alguns chegaram atrasados, espero que tenham aproveitado também bastante. O Bruno realmente deu o show que me falaram que ia dar. Abriu, acho que, bastante nossas cabeças para um momento difícil que a gente está vivendo. Eu vou falar aqui uma frase que acho que provavelmente vocês já ouviram de outras pessoas, porque está ficando meio batida, porque muita gente diz... Antigamente, a gente falava que estamos todos no mesmo barco. Na verdade, neste momento, estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. E alguns barcos estão melhores aparelhados para enfrentar a tempestade e outros estão menos aparelhados para enfrentar essa tempestade. Quando a gente ouve uma palestra como a do Bruno, ela nos mostra que a gente precisa trabalhar o nosso barquinho ou o nosso barcão para poder colocar ele numa rota e em busca do futuro que nós almejamos para nós e para nossas empresas. Eu senti bastante, gostei bastante da palestra e eu gostaria de abrir imediatamente já a palavra para quem gostaria de fazer a primeira pergunta. Não se acanhem. Se ninguém se apresentar, eu escolho alguém. Ninguém? Vocês estão muito tímidos, gente. Ou eu deixei tudo... Eu acho que eu pus todo mundo no mute. Espera aí. Então, Pronto, tirei todo mundo. Primeiro... pessoal, coloquem quem não for falar, por favor, coloquem o microfone. Eu tenho aqui uma planilha que está com esses valores, Escutem, quem não for falar, ponham. Minha planilha e o seu somando da outro valor, estranho. Quem vai fazer a pergunta? Eu tirei do mute para vocês ficarem... Deixa eu ver, eu até fiz aqui. Todo mundo quase tirou também a sua câmera, né? Ai, se falta não acontecer esse evento, né? Entrou um monte de galera que quer ver a pergunta, né? Robson, Tocando você, então. Enquanto... vou te eleger para fazer a primeira pergunta, então, Robson. Caramba, lá vou eu então, vou fazer minha pergunta. Deixa eu ver, peraí, tá dando... Primeiro, parabenizar o Bruno. Mas esse aqui, deixa eu ver. Tá. Pessoal, mas, gente, por favor, antes, quem tiver com o microfone aberto, por favor, a gente solicite que feche. Não, for fazer pergunta, senão vai interferir. Ou o Sérgio muta todo mundo. É isso aí. Muta todo mundo aí, Sérgio. O meu tá dando 580. Pronto, agora você se desmuta Já desmutei. Primeiro, agradecer o Bruno pela palestra. Esses slides ajudam muito a gente a entender, a tentar posicionar, né, o cenário que a gente está. Então, não é um cenário só de uma empresa, é um cenário de muitas empresas, principalmente as empresas de eventos. Então, o mercado, mesmo os eventos corporativos, o desafio é muito grande para todo mundo. Eu desafiaria você, Bruno. A minha pergunta seria: muitas pessoas dizem que a gente não vai mais voltar ao normal que a gente conhecia antes. A gente vai ter um novo normal. Você até falou um pouco sobre isso. Eu queria que você desenhasse um pouquinho uma análise em cima de dois cenários. Uma na qual nós vamos voltar ao normal, ou seja, depois que todo mundo poder voltar a circular, as coisas eventualmente voltarem ao normal, e que novo normal seria esse? E o segundo seria um segundo cenário no qual realmente as coisas vão mudar muito, né? Eu vou até dar umas deixazinhas para você ajudar na análise. Por exemplo,
Nas escolas hoje dizem muito que não precisamos mais que os alunos fiquem 5 dias na escola. Eles poderiam, se eles têm 80% ou 60% ou 50% de aulas expositivas, essas aulas expositivas poderiam acontecer pela internet e as crianças os adolescentes fariam homeschooling na segunda e na sexta. Iriam para as escolas a partir desse novo normal só a terça, quarta e quinta. E um monte de empresários que eu tenho conversado também têm falado que, olha, fulana de tal lá da contabilidade está trabalhando muito bem de casa, não vou mais retorná-la para o escritório, ela vai ficar na casa dela, vou contratá-la como PJ, vou demiti-la do CLT, vai ser uma PJ para mim e vai cumprir a função dela na casa dela. Então, assim, esse é um cenário de mudança um pouco maior e o primeiro cenário é um cenário de que as coisas talvez tendem a voltar ao normal, entre aspas, nem tão normal assim. Como é que você acha que vão ser esses dois cenários? Legal. Obrigado, Robson. Obrigado pelo elogio primeiro da palestra. Eu gosto desses desafios porque esse tipo de pergunta eu me faço às vezes lendo ou pensando mesmo. Então, eu diria, para o primeiro cenário, esse é um cenário que eu tenho até conversado com alguns dos meus líderes globais. Inclusive, nós estamos desenhando um material chamado, né, a Nova Normal, como todo mundo está fazendo algo similar. E, para mim, a Nova Normal, acho que nos dois cenários tem um ponto que ele é em comum, né? Nos dois cenários as coisas vão mudar. E vão mudar de maneira muito drástica. Se você olhar para o cenário, vamos pegar o primeiro cenário, né? Voltei a crise acabou, foi decretada o fim da pandemia, e etc, etc, etc. Muito importante lembrar que nesse cenário, muitas empresas e grande parte das empresas que não quebraram durante a pandemia ou que não criaram um rombo financeiro muito grande, elas vão entrar em modo recuperação. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto onde, independente do que elas vão fazer, elas vão ter que trabalhar para garantir pelo menos a saúde financeira e o fluxo de caixa da empresa. Algumas empresas que não são grandes certamente passam por essa situação. Porém, independente do cenário, se você é uma empresa grande que conseguiu se manter estável, se manter, vamos dizer assim, com o mínimo de perda possível, porque muita gente está perdendo, eu acho que tem um cenário que vai mudar, que é o comportamento das pessoas diante dos cenários caóticos. Né? Então, eu acho que a nova normal que vai surgir, mesmo num cenário mais simples, onde todo mundo volta a fazer a mesma coisa que estava fazendo antes, é que eu desafio qualquer pessoa daqui desse grupo e de qualquer outro lugar que eu me encontre, que se ela vai ouvir de uma pessoa uma sugestão de algo diferente, com a mesma cabeça que ela ouviria se ela ainda tivesse no cenário pré-Covid. Então, eu diria que, por experiência própria, eu tenho visto colegas meus de trabalho que têm mais tempo de mercado, que infelizmente, por ter um mindset talvez um pouco menos tolerante à falha, menos tolerante ao novo, que estavam sofrendo muito e ainda estão sofrendo muito, porque a pessoa que sempre decidia ir para uma estratégia tradicional, agora se via obrigada a estar usando aplicativo, usando Zoom, usando um monte de coisa que é tudo novo para todo mundo. Então, eu diria que ainda no cenário mais tradicional do mundo, a gente vai passar por dois grandes problemas, que podem ser duas soluções. Uma é uma revitalização das culturas nas empresas, isso vai ser um problema, porque nem todas as empresas estão prontas para lidar com isso. E um segundo ponto que eu penso aqui, que certamente vai ser um problema, um caos, é a recuperação financeira dessas empresas. Tá? Eu faria um terceiro cenário aqui, se eu fosse agora especializar no meu mercado de saúde. Se a gente olha para aquilo que eu comentei, né, represália de atendimento no setor público, cirurgias, público e privado, cirurgias, exames, tudo isso está gerando uma represália não somente de atendimentos que estão não sendo feitos, como também uma potencial oportunidade, vamos dizer assim, para a criação de novas soluções para endereçar esses problemas que vão acontecer. Não, você está querendo dizer represália ou está represado? Represado, desculpa. Tá, porque eu entendi que você estava falando uma coisa. Não é represália de que está sendo puxado para trás ou que está sendo contido. Tá represado, tá bom. É represado, desculpa usar o termo errado. Então, para mim, esse cenário ali, mas é que eu quis colocar te ajudar.
Não, obrigado, obrigado. Então, esse atendimento represado certamente vai trazer mais filas no SUS, vai trazer um problema sério de pacientes que tinham algum tipo de doença que não era relacionada ao Covid, que teve que ter a sua cirurgia ou o seu procedimento adiado. Isso pode gerar umas consequências ou até outras comorbidades e complicações que a gente não consegue medir. Então, vamos falar, esse é o primeiro cenário, né? A nova normal, dentro de um cenário onde todo mundo segue fazendo o mesmo. E eu tenho um segundo cenário que eu, de maneira pessoal, acredito muito que é o cenário que vai acontecer, e talvez vai ser um híbrido, tá? Eu não sou radical, acho que vai ser um pouquinho de cada. Eu acho que no segundo cenário, sim, diversas empresas vão se reinventar 100%, empresas que eram somente voltadas a um canal vão trabalhar com no mínimo 2 canais a partir de agora, empresas que tinham uma consequência, que tinham uma visão de que o quadro de funcionários delas ele estava adequado, e vai ter que repensar no quadro de funcionários dele. Esse exemplo que você deu da funcionária que ficou de home office, eu estou vendo acontecer, não na AstraZeneca, mas eu estou vendo acontecer em diversos mercados, ou seja, de pessoas que estão em home office serem mais eficientes ou até nem precisar que a pessoa estivesse na empresa. Mas também eu vejo isso de uma maneira, de um outro lado, que existem diversas pessoas que estão ficando de home office que não têm estrutura para ter um home office. Então, eu conheço pessoas que estão tendo problemas desde laborais, porque estão com problemas na coluna, ou não tinham uma cadeira correta, não tinham um lugar apropriado para fazer um home office. Isso entrou em discussões de diversas empresas. Com relação ao homeschooling, eu particularmente, a minha filha está fazendo homeschooling hoje, é bem diferente. Eu achei interessante como a escola se adequou super rápido. E se você olha para o setor público hoje já está, né, o governo já está trabalhando para criar alternativas para que até o ensino público aconteça de maneira online. Se isso vai mudar o cenário das escolas, eu arriscaria dizer que não vai, simplesmente pelo fato de que a gente é homo sapiens, né? E a gente precisa de convívio, precisa de comunidade, de colaboração e precisa desenvolver os nossos soft skills cada vez mais. Então, o que as escolas vinham fazendo de criar atividades de inclusão, de discutir empatia, de discutir outros temas no colégio, o que eu acho que talvez vai acontecer é uma mudança na abordagem do colégio, onde sim, talvez seja uma coisa híbrida, onde se você quiser fazer algum tipo de atividade remota, ela vai ser possível. Mas eu tendo a pensar que o setor de educação já vinha sofrendo uma transformação para sair do que era a relação professor-aluno, um fala, o outro escuta, já estava mudando para um cenário onde já existiam formas diferentes de fazer aprendizado. O conceito de microlearning já estava sendo implementado em algumas indústrias de maneira muito forte. Então, como é que eu me adequo a ensinar a alguém baseado em como aquela pessoa gosta de ser ensinada, seja na prática, seja com áudio, seja com vídeo, seja como for. Então, esses microlearnings eu vejo também uma forma de mudança no setor de educação. E eu fico muito envergado a dizer que o setor, talvez, que vai rapidamente se reerguer, se a gente puder falar assim, dentro desse cenário, é o setor de saúde. O setor de varejo, nessa situação, na segunda hipótese que você me trouxe do desafio, eu acho que ele muda drasticamente. Né? Eu acho que se puderem, a partir de agora, criar empresas de marketplace e de engajamento digital baseado em comportamento de usuários, isso já era uma coisa que vinha crescendo e vai levantar uma outra lebre, que é a lebre da privacidade, é a lebre da proteção de dados. Acho que todo esse cenário de segurança e de privacidade vai mudar. Vocês viram recentemente, o próprio Zoom teve diversas falhas de segurança no aplicativo e as ações da empresa que tinham crescido vertiginosamente também desceram vertiginosamente. Então, isso foi porque a empresa não tinha noção de que ela ia ter esse boom de uso, e isso certamente vai mudar o cenário de como essas empresas elas se posicionam no mercado. Um outro setor que eu fico envergado a falar, que é o setor que vocês conhecem, setor de eventos. Esse eu diria que
eu acho que ele já está mudando nas organizações com a qual eu conheço. Os eventos corporativos acabaram, até os pequenos eventos, os eventos maiores. A forma de fazer esses eventos tem mudado e até as áreas de evento nas empresas, as quais eu tenho um contato próximo, elas têm se perguntado o que fazer, né? Então, desde, como eu falei lá atrás, naquele caso da reinvenção, desde o aumento do portfólio de fornecedores, até como é que ela vai fazer a área dela ser relevante num cenário onde ela não tinha, talvez, um uso do digital tão forte. Então, tentei responder pensando alto aqui. Eu adoro esse tipo de pergunta aberta, porque é quase pergunta filosófica. Eu sentaria para tomar um café horas discutindo as possibilidades que vão vir. Mas obrigado, Robson, pela pergunta. Mais alguém se aventura? Eu vou tirar do mute para que vocês possam. Acho que vai ter esse problema, hein? Ah, não me fala não. Agora só segunda, tá bom? Eu gostaria de fazer uma, mas acho que é melhor mutar todo Beijo mundo. para você. Obrigada, tá? Muta Valeu. todo mundo, Sérgio. Tem que mutar, Sérgio. Mas como é que eu vou saber quem quer falar? A pessoa que se Oi, diz... Pedro. Oi, é o Pedro. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Naquele slide sobre o material da Deloitte, onde falava, né, da velocidade prioritária e tome as decisões rápidas, não buscando a solução perfeita. Sobre essa questão dos eventos digitais, né, e híbridos, eu tenho visto lives diariamente nas mais diferentes plataformas, YouTube, Instagram, aqui no Zoom, e muita coisa saindo errada, muita coisa saindo, às vezes, mal feita, ou com falhas, ou com questões, até mesmo, por exemplo, a Marília Mendonça ontem tinha alguns probleminhas que ela ficava toda nervosa, ou a do Jorge Mateus lá, que os caras encheram a sala de gente e quase foi um tiro no pé, né? Ou outras feitas eu vi uma hoje com profissionais de eventos, mas que estavam com várias falhas técnicas. E aí a minha questão você não acha também que isso pode acabar sendo um efeito reverso, um tiro no pé, assim, de as pessoas, quando a gente partir para o meio profissional, de corporações contratando esse tipo de serviço, as pessoas não entregando aquele serviço perfeito, impecável, que é o que eles buscam, isso começar também a criar uma imagem negativa para os eventos virtuais, né, que eles vão acontecer nos próximos meses, talvez não tão forte no ano que vem, mas é fato que nos próximos meses vão acontecer, mas você não pode criar também uma imagem negativa para eles? Eu adoro a sua pergunta, porque eu acho que ela tem a ver 100% com o conceito esse conceito que todo mundo fala, né? Comece pequeno, pense grande, fale rápido. Acho que nesse ponto, e eu entendo exatamente o que você está falando, porque eu vi todos esses cenários, desde Marília Mendonça, Jorge Mateus, todos os outros que aconteceram, eu tenho visto falhas constantes nesse cenário. Eu acho que o que está acontecendo, na minha visão, é que as pessoas elas estão num momento tão voltado para fazer alguma coisa, para executar algum tipo de ação, que elas não estão estressando de maneira positiva, elas não estão fazendo de maneira exaustiva as análises dos problemas que podem acontecer. E não precisa ser 100% exaustivo. Agora, tem coisas básicas que as pessoas poderiam pensar. Agora, por que elas não pensam? Acho que essa é a pergunta. É porque elas não estavam acostumadas a fazer isso, né? Quando o Jorge Mateus fez um evento, um show numa live, nunca fez, né? E aí as pessoas acabam focando na entrega e esquecem que para fazer isso elas precisam de ter uma qualidade mínima. E eu dou esse exemplo, eu vou dar um outro exemplo que é um exemplo que eu estou passando, né? A minha empresa hoje a AstraZeneca ela trabalha nesse conceito de dar o primeiro passo, pense grande, faça pequeno, mas e a gente deixou de ter problema por isso? Não deixou. O que eu acho que a gente está fazendo de uma maneira diferente, porque a gente aplica métodos ágeis, vamos dizer assim, né? uma cultura ágil na empresa, é que a gente está, em vez de você errar sabendo que está errando, você está errando de maneira segura, né? Eu não sou seguro o suficiente para não errar, eu não quero ser, mas eu vou errar e pensar nos potenciais problemas que isso vai ter e criar operações para resolver isso. Então, um exemplo prático, a gente fez um evento, eu estou abrindo aqui, não vou abrir em detalhes, mas a gente fez um evento que esse evento, da forma que estava planejada, e ele tinha um planejamento que era a forma mais ideal, vamos dizer assim, ela deu 80% certo,
porque para um cenário específico que não foi pensado durante o planejamento do evento online, ele não foi cogitada essa hipótese, porém, a gente tinha uma ação de turnaround já planejada para isso. Então, parte do planejamento da entrega do que é pequeno, do que é minimamente aceitável para rodar e para testar, a gente fez. A parte que poderia ter um problema, que certamente não é 100% planejado, a gente deixou uma forma de condução da exceção, vamos dizer assim. Então, eu acho que sim, a cultura ágil, a cultura de você testar primeiro, de você errar, ela é uma cultura que ela pode expor pessoas, mas aí agora o pensamento, e eu acho que a grande mudança de cultura e de mindset das pessoas vai ser qual o tamanho do erro que você quer colocar à prova para errar. Você quer errar com 3,5 milhões de pessoas numa live do Jorge Mateus? Você quer errar com a Marília Mendonça fazendo também para mais de 3 milhões de pessoas? Ou talvez eu vou errar de um evento menor, de uma forma pequena, de uma ação menor, com um impacto que eu possa minimamente controlar esse impacto. Então, o que eu sinto é que tem acontecido muito isso e as pessoas estão fazendo de maneira empírica. Elas vão fazendo. E é um mundo que ninguém está acostumado, né? Eu, particularmente, faço muita videocall, porque eu trabalhava muito fora, mas a gente não está acostumado a fazer videocall. E quando a gente fala, fale rápido, dê o primeiro passo, infelizmente, muitas pessoas vão tomar o primeiro passo sem analisar, pelo menos, o que é minimamente aceitável, né, para o outro. E o outro ponto que vem é a nossa capacidade de perfeição. Aí vem uma análise que é muito mais psicológica do que qualquer outra coisa. A gente espera o perfeito, né? O próprio Steve Jobs já dizia, né? A sua melhor experiência a sua mínima experiência, ela é menor, maior ou igual à sua última melhor experiência. Ou seja, se eu acabei de passar por uma experiência incrível do Uber, eu não quero mais táxi. Se eu passei agora por uma experiência incrível de pedir uma comida no Rappi, eu não quero mais ir buscar a pizza na Pizza Hut, porque eles não me entregam. Então, essa também é uma outra coisa que a gente ficou exigente. E a gente ficou exigente e a gente está tentando trazer essa exigência que existia em alguns setores para o setor online, setor de eventos. É uma excelência incrível que o setor de eventos faz no dia a dia dos eventos. Tenta trazer essa mesma cabeça, esse mesmo framework de criar um evento para o online. Eu estava nessa discussão esses dias. Não, mas falei assim, tá, não, aqui não vai ter uma mesa de som. Qual é a representação da mesa de som dentro de um evento online? É o cara que tem no Zoom, que analisa a qualidade da conexão das 48 pessoas que estão aqui e analisa quanto está a perda de pacote dessa pessoa. Essa é a mesa de som do Zoom. É a perda de pacote do Bruno Pina na internet dele. Se tiver um especialista em Zoom aqui, ele vai poder ver quem de cada um aqui tem a internet melhor, quem está tendo perda de pacote, e ele pode regular a transmissão da imagem baixando a quantidade de kbps, baixando a qualidade dela. Então, eu diria assim, que as formas que a gente fazia as coisas antes, nesse momento de 100% digital, elas realmente não vão funcionar. E a gente tem, eu acho que uma parte nossa, talvez, de gostar das coisas hoje muito boas e as pessoas não pensarem. Então, é um conjunto de coisas. Eu mais refleti na sua pergunta do que respondi, mas eu tentei trazer para o lado cultural, né? Como é que as empresas se preparam para errar pequeno e não ir tão agressivamente. Não, a ideia é essa mesmo. Porque também o cliente se traumatiza, né? Quando sai errado. Eu já tive experiência de reconhecimento facial que não funcionou. O cliente não vai querer ouvir falar disso por 5 anos. Até isso acontece exatamente nas organizações. Nas empresas, os inovadores como eu, os diretores das empresas que vêm inovar, esse é o primeiro entrave dessas pessoas. Eles trazem uma coisa nova, eles trazem algo diferente que certamente em algumas empresas é rechaçado, né? Ele fala, não vamos implementar isso, porque já tentaram no passado e não deu certo. Né? Essa é uma frase que acontece. A segunda frase é, não, isso aí pode ter muito problema. E se essa área de inovação estratégica ela não ir construindo pequenas vitórias, né? Não adianta eu tentar implementar uma mudança de reconhecimento facial. Tem que começar com pequenas vitórias, pequenas coisas, e eu vou ganhando a confiança das pessoas. Porque se eu fizer pequenas vitórias e a pessoa falar, não, o cara só ganha. Se eu tentar reconhecimento facial e falhar, o cara, relaxa, cara, você acertou 99%, uma você errou, estamos juntos. Eu concordo contigo, pode mexer com a imagem e vai mexer com a imagem de algumas empresas que não têm essa expertise.
Legal, obrigado. Esse é o que você colocou de ganhar a confiança dos seus stakeholders e principalmente da chefia é fundamental para você conseguir implementar inovações numa empresa. Perfeito. Um case que aconteceu dentro da estrutura dos serviços secretos americanos que exatamente aconteceu isso. Quer dizer, uma sargenta quis fazer uma implementação enorme e bateu, e até que ela foi jogada no fundo nos subterrâneos lá, porque ninguém mais queria ouvir falar dela. Aí ela voltou devagarzinho, foi crescendo, crescendo. Quando ela estava lá no topo, ela falou assim, agora eu quero, vai fazer isso aqui. E aí fez. Logo em seguida deu o 11 de setembro, e o que ela queria? Ela queria unificar o sistema de informação. E todo mundo achava que não, que cada agência tinha que ter a dela. Quer dizer, cada um tem o seu feudo. Isso é um grande problema na empresa, os feudos. Quando você quer unificar os feudos, isso é um problema. Ela conseguiu unificar quando? Quando ela conseguiu chegar quase no topo da carreira e tinha um chefe que ela conseguiu a confiança dele. E aí para baixo, hoje, praticamente, o sistema de informação americano está unificado. E esse é um ponto importantíssimo, que a democratização da informação nas organizações, ela causa conflito, porque muitas áreas existem porque a informação não é democratizada, né? Muitas áreas existem porque elas salvaguardam aquela informação e ela é a dona da gestão daquele dado. Se você fala, a partir daquele momento, o dado é de todo mundo, eu ensino como usá-lo, você, em outras palavras, você tirou a função de algumas áreas que são responsáveis por aquilo, entre outras situações que são bem parecidas com essa. Bruno, tem uma pergunta aqui no chat. Como você vê a participação de patrocínio em eventos online? Por exemplo, laboratórios, etc. Certo. Esse é um ponto bem importante. Pergunta do Rafael, da Arcs. Não, obrigado, Rafael. A pergunta é interessante e a pergunta... eu já tive boas conversas aqui na AstraZeneca sobre isso. Eu acho que essa pergunta eu vou levar ela para o cenário de análise da percepção positiva da marca. Muitas organizações, eu coloco aí os laboratórios e outras empresas, elas não sabem analisar o retorno de um investimento na marca de forma granular. Então, quando eu faço um patrocínio de um evento médico, quando eu faço um patrocínio de um evento, sei lá, como um IT Forum, muitas das empresas, eu vou tirar o laboratório só disso, mas todas as empresas que eu conheço, elas investem nesses eventos porque é uma boa exposição de marca. E aí o evento ele funciona como a sua marca é exposta bronze, platino, como sempre foi feito. E eu acho que esse é um conceito. O que acontece nos eventos online é que quando você tem noção de que o seu público é um público XYZ e de que o seu evento é restrito a ABC, e você está fazendo algo tão grande num hotel incrível, certamente a sua marca vai ter muito mais exposição no Hotel Costão do Santinho do que se fizer num hotel talvez mais simples, do interior. O problema é que a internet, o que ela fez? Todos os hotéis agora são a mesma coisa, tá? Chama-se internet. E aí não tem mais nenhum tipo de benefício do hotel. Você não tem mais vista para o mar, nem vista para a montanha. Agora você só tem a tela do computador e a casa do cidadão que está vendo esse evento. Então, certamente, esse risco de investimento faz com que as empresas hoje tenham medo, né? Então, as empresas não estão investindo em patrocínio porque elas não estão vendo qual o valor percebido da entrega disso. Eu volto para o ponto que eu falei quando eu estava começando a responder. Como elas não têm a análise granular do retorno de investimento, do brand awareness, de que se eu fizer um evento com a Conecta Forum, vai ter para a minha marca, eu não invisto. Porque se todo mundo está fazendo, que tudo é internet, o valor é o mesmo para todo mundo. Pagar 10, pagar 100 num evento online é a mesma coisa. Então, eu acho que a grande mudança vai ser qual é a capacidade de engajamento e de talvez, de dar o passo à frente que esses eventos online vão ter que precisar fazer. Quando eu falar, Bruno, da AstraZeneca, quer patrocinar meu evento? Eu vou falar, qual o benefício que eu vou ter? Você vai ter a lista de pessoas que participou. Talvez não vai mudar tanto a minha vida. Mas se fala, não, olha, a gente vai, com as empresas a gente vai conectar e meio que fazer uma consultoria de um projeto de conexão para ser alguma coisa relevante para você, porque esse evento aqui, baseado na AstraZeneca, ele pode impactar isso, isso e isso. Então, vai sair do cenário patrocínio tradicional para o cenário consultivo.
onde, ao patrocinar isso aqui, vai ajudar você a resolver aquele problema que você tem hoje na sua organização. Se a gente não conseguir desenhar alguma fórmula dessa de causa e efeito, eu sinto que as empresas, elas vão, nesse momento da pandemia só, naturalmente, elas não vão conseguir enxergar o valor de um evento online. Talvez com speakers super renomados, com um conteúdo, e aí o conteúdo vai ser uma grande diferença a partir de agora. Né? Antes dos eventos, ele já era grande por si só, óbvio, os conteúdos, os keynote speakers eram incríveis, mas eu diria que hoje talvez vai ficar cada vez mais importante a mistura do conteúdo com o que mais essa empresa vai ganhar ao investir no evento. Espero ter respondido. Tem uma pergunta do Leandro, aí você está acompanhando o chat aí, não? Estou vendo aqui, o informal é o novo formal, as empresas de tecnologia nacional, olha só. Então, o informal é o novo normal. Eu diria que a simpatia é o novo normal. O mundo corporativo ele foi muito tradicionalista por muito tempo. E gera um choque nas empresas. Eu entrei na AstraZeneca como board member quando eu tinha ainda 34, 35 anos. Eu tenho 36 e pouco agora. Então, eu sou novo, eu tenho 30 e poucos anos de idade, eu tenho um monte de tatuagem, eu tinha uma barba desse tamanho, eu tinha todo o perfil geek, né? E ainda que eu tivesse vindo de uma McKinsey. Então, o informal, ele difere da roupa. Acho que o informal, ele para mim hoje, ele é o quanto você se relaciona menos com as empresas tradicionais e se volta muito mais para um cenário não necessariamente organizado, muito mais caótico. Agora, sobre o que você perguntou em seguida, que as empresas de tecnologia estão preparadas para atender a demanda do setor de eventos, a resposta para mim é não. Eu não conheço nenhum especialista em Zoom. Eu peguei uma pessoa do meu time de tecnologia e fiz essa pessoa estudar Zoom e ela foi descobrindo tudo isso que eu falei para vocês do tecnologia do Zoom. Eu fui descobrindo que tinham pessoas disso. Talvez as empresas de evento, para fazer eventos relevantes nas empresas, não vão mais ter que entregar uma gestão do evento somente. Vão ter que também trazer o técnico da mesa de som, que vai ser o técnico do Zoom. O cara que vai ajudar a empresa a colocar o Zoom seguro, o Zoom relevante, o Zoom que possa fazer... eu não sei quantos de vocês sabem, mas o Zoom você pode fazer breakout room. Eu fiz um evento esses dias com 1000 pessoas internos da AstraZeneca. Eu dividi uma hora as pessoas em 5 salas e dei 5 palestras em paralelo, depois voltei todo mundo para a mesma sala, fiz uma pesquisa, respondeu a pesquisa, joguei na tela. Então, o Zoom tem algumas coisas super interessantes que dá para fazer. Então, eu diria que as empresas não estão prontas para atender ainda a demanda e eu sinto que vão surgir novas soluções de engajamento online, seja eventos online de uma outra forma, como se fosse, imagina, uma comunidade, que nem aqueles jogos que tinham no passado, aqueles jogos empresariais. Eu sinto que os eventos poderiam virar jogos empresariais muito tranquilamente. E tem um outro ponto aqui da Leila, né? Bruno, então, na sua opinião, apesar de todas as mudanças, a experiência em eventos ainda terá lugar cativo. A brand experience não perderá espaço? Eu acho que não perde espaço. De nada, Leandro. Eu acho que a brand experience não vai perder. O que ela vai precisar agora é de outros indicadores para mostrar que ela é relevante, né? Então, mais do que colocar a marca dentro de um papel ou dentro de uma bolsinha, que era o que a gente fazia, né, no evento tradicional, qual é o impacto que eu vou gerar? Em quais canais de confiança e de alto tráfego de pessoas eu vou levar a sua marca? Como é que eu vou engajar a sua marca? Como é que eu retorno para você o quanto de engajamento a sua marca teve? Sua marca teve 7 milhões de visualizações baseado nessa análise aqui do Google Analytics. Ou ela teve o seu site recebeu tanto mais de visita baseado neste evento, porque eu medi aqui a campanha, eu taguei quem chegou no seu site através dessa campanha. Então, digital marketing atrelado a eventos, eu diria que vai ser algo que vai ser... É aí que você vai trazer a relevância muito grande para os eventos. Você acha que estão preparados para pivotar os eventos para o digital? Não, também acho que não, tá? Todas as pessoas que eu tenho visto fazendo... De nada, Leila. Que eu tenho visto fazendo eventos digitais, elas estão simplesmente tentando pegar um speaker, colocar numa sala e dar play. É isso que eu tenho visto as pessoas fazerem, e elas estão esquecendo dos recursos digitais que um evento pode ter. Um evento digital não começa no dia do evento, ele começa antes.
ele pode ser que ele não termine depois do evento, que se cria uma comunidade, aproveita as pessoas que estão conectadas, cria um grupo no e-mail, se a empresa de eventos tiver uma plataforma para colocar todo mundo junto e discutir ideias, cafés virtuais. Eu ainda sinto falta desse planejamento dos eventos, que tem um café virtual, que tem mais pausas, né? O evento virtual não pode ser mais o dia inteiro, ele tem que ter 2 pausas de manhã, 2 pausas à tarde, porque as pessoas não vão aguentar ficar o tempo inteiro na frente do computador ouvindo coisas. Então, eu sinto que não está pronto, mas isso não quer dizer que não vai estar pronto logo, logo. Estou falando do hoje. Hoje, 9 de abril, 8h13 da noite. Mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma. Sou eu, Gaspar. Está ouvindo aí? Perfeitamente. O Bruno, não haveria um terceiro cenário que seria um cenário absolutamente caótico, que talvez você não tenha colocado, que é exatamente o momento entre o normal e o que vem pela frente, ou seja, o pós-pandemia não vai gerar um caos, e esse caos não pode ser até maior do que a gente possa imaginar, apesar de usar todo o planejamento, a gente pensar, a gente focar, etc. O que você pensa disso? Gaspar, obrigado pela pergunta. Eu penso que isso já está acontecendo, né? Eu vejo hoje que as pessoas já estão em conflito do hoje, e eu vejo pessoas congelando mesmo. A palavra congelar, eu tenho tido reuniões com alguns executivos que eu pergunto, o que você está fazendo? Ele falou, eu não sei o que fazer. Eu nunca fiz isso, porque a demanda do digital está cobrando tanto, e ele era uma pessoa que não era digital. Então, eu diria que as pessoas já estão sofrendo por antecipação, os executivos mais high performers, vamos dizer assim, os executivos que entregam meta após meta. E se a gente pensar em mercado, em economia, eu concordo, tá? Esse cenário que eu estou discutindo agora da saúde, eu estou discutindo eu não posso trazer o nome das consultorias, mas 2 consultorias estratégicas me chamaram, eu faço parte de um grupo secreto, está discutindo o pós-Covid para alguns setores, a saúde é um deles. É caótico o negócio. Eu acho assim, e não é caótico os dados, é caótico pensar nisso. É caótico pensar o que vai acontecer, é caótico não saber o que tem que fazer depois, porque você não sabe ainda o que vai chegar. Então, eu diria que muitas das pessoas que são altos executivos já estão sofrendo por isso, e eu concordo plenamente com você. A gente vai chegar num cenário que a gente não sabe o que está acontecendo. Qual é a minha leitura? O que eu faço nos cenários que eu não sei o que fazer? Eu congelo, eu tomo ação, eu planejo, eu diminuo o caos para a complexidade, eu diminuo a complexidade, eu finjo que não existe, eu finjo de morto, eu foco no que eu sei, esqueço o que eu não sei. Então, ainda vamos voltar para o cenário de o que eu faço no caos. E a capacidade que a gente vai ter de emocionalmente lidar com isso. Eu acho que esse é o meu pensamento do que você trouxe. Obrigado, Bruno. Parabéns. De nada, Gaspar. Bruno, eu acho que até para evitar um pouco esse momento que o Gaspar mostrou, eu acho que uma das coisas que talvez é nisso que você talvez esteja trabalhando nesses grupos secretos, é que nós vamos precisar montar novos protocolos. Por exemplo, no caso de eventos, quais são os protocolos de higienização? Quantidade, quer dizer, até ontem, a quantidade de pessoas que podia estar vamos pôr, no espaço X era 1.000. Mas agora, pensando no novo, vai ter que diminuir para 800, porque tem que ter mais distanciamento, mesmo após a gripe. Porque talvez após a gripe não se aceite mais você andar, por exemplo, dentro de um avião tão junto do seu vizinho. É um novo protocolo. Então, vamos ter que criar novos protocolos de convivência e que permita que você se sinta... Porque uma das aspectos principais, no caso do evento, é você ter segurança para estar naquele local. Ter confiança. Olha, eu posso ir naquela feira porque eu não vou ser contagiado e não vou ficar doente. Eu posso ir no cinema e não vou ficar doente. Enquanto você não tiver essa confiança, e isso, uma das coisas é protocolo. Você ampliar a área de lavagem de mão, ter gel. Enfim, são muitas coisas que têm que ser pensadas
para que as pessoas no retorno se sintam confiantes para poder participar do evento, participar de um filme, etc, etc. Eu tenho uma leitura super pode ser até simplista demais do mundo de eventos. Eu sempre discutia, eu vivo o mundo de inovação, né? Eu invisto em health techs, eu já criei fintechs, insurtechs, eu sempre vivi essas ondas, que eu nunca fui do mercado de saúde, quando eu era consultor estratégico, eu era do mercado financeiro e mercado de varejo. E hoje, umas coisas que eu tenho conversado, até com a área de eventos, quando eu entrei na empresa, eu falei, quantas startups de eventos vocês têm relacionamento? E aí eu descobri que não tem o Event Tech, né? Eu descobri que você tem algumas ou outras soluções que faz sentido para o mundo de eventos, porque tocam em alguns pontos que são os mesmos para o setor. Mas eu vejo, talvez, explodindo a partir de agora, as Event Techs, as startups de eventos que vão remodelar o conceito de evento de uma forma que não vai ser mais o que era, não vai ser o que é hoje, porque ninguém vai ficar o tempo inteiro em casa como a gente está, mas que vai ser alguma coisa diferente, talvez vai passar por isso que você trouxe, higienização, que experiência eu vou dar para uma pessoa que estiver online no meu evento, porque vai ter gente agora que vai fazer questão de ir para um evento online. E alguns eventos que eu conheço globalmente já investiam, já tinham um público maior online do que offline. O Dreamforce em São Francisco, que acontece no Vale do Silício, ele sempre teve uma quantidade de 100 mil pessoas ou mais online, entre 70 e 80 mil fisicamente em São Francisco, e alguns outros eventos que eu conheço de tecnologia. Mas eu sinto que o mercado de eventos vai sofrer, já sofreu, acho que a ruptura grande, e agora é o momento de essa charge que a gente está recebendo no WhatsApp, né? Como é que foi? Acho que eu recebi esses dias. O Newton descobriu a terceira lei da física, sei lá, durante uma crise de saúde em algum lugar. O que a gente está fazendo para poder mudar o setor de eventos, né? Acho que essa é a hora de juntar pessoas como vocês, que são experientes, renomados, que sabe muito, rodou muito nesse mercado, e faz grupo secreto, cara. Se junta e descobre o que vai ser o novo mundo de eventos daqui para frente, sabe? Chama umas pessoas loucas, chama umas startups, faz desafio no mercado. O que mais fazem hoje é esses challenges de startups. Lança um challenge de eventos aí, cria uma plataforma muito louca. Eu sugeriria que fosse algo nessa linha, tá? Tem uma pergunta aqui da Vanessa. Da Vanessa. Como você indica ser a melhor maneira para a transição entre o conhecimento atual do mercado sobre o híbrido e virtual e o modelo ideal desses eventos? Eu gosto muito do conceito de learn by doing. Então, eu diria, tenta fazer alguma coisa diferente, traz um cenário novo, constrói algo que seja e valida com as pessoas, né? O conceito de design thinking, ele vem do mundo de design, lá da IDEO, de Stanford, ele sempre partiu do pressuposto antes de você sentar com um monte de pessoas e descobrir alguma coisa que você quer fazer para alguém, pergunte a esse alguém se ele compraria aquilo que você está fazendo. Muitas empresas, elas não vão para frente porque elas não perguntam para os outros, elas fazem o melhor que elas podiam fazer sem perguntar para o outro o que ele gostaria de ver. Então, eu diria que a melhor maneira de essa transição acontecer seria a gente perguntar, faz um brainstorming mesmo, cria alguma coisa e testa. Não testa tão caro, não testa que nem Marília Mendonça, nem Jorge Mateus, testa menor e tenta ver se faz sentido, né? Criar ambientes. Eu fico pensando em todos os eventos que eu já participei, sempre tem aquelas zonas de descompressão, né? Aqueles espaços de entretenimento, uma pipoca feita com o negócio da flor do não sei da onde. O que é essa experiência no online, né? Será que é parar o evento e criar breakout rooms de entretenimento, de, sei lá, poker online, baralho? Não sei, eu estou aqui só pensando alto, mas eu diria que a melhor forma de a gente transicionar de alguma coisa para uma outra é saber viver, né, a jornada de uma para outra e aprendendo no caminho. Nunca vai ser 0 ou 1, vai ter sempre a jornada de aprendizado. Tem mais uma que foi da Escola Brasileira de Etiqueta. A Patrícia, eu acho que quer perguntar. Tá bom. Posso falar? Opa! Tudo bem? Parabéns pelo conteúdo maravilhoso. Obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós da Escola Brasileira de Etiqueta, a gente já opera no modelo online, né, dando cursos, palestras, uma série de coisas, já tem 1 ano e meio.
mas eu vim do presencial, né? Durante os 7 anos da escola, eu vim do presencial e migrei para o online, e agora a gente está super tendo que se adaptar, porque as pessoas estão com medo, não estão entendendo como funciona isso. Eu queria ver com você qual a sua opinião, se você pensou nisso, o que você acha, porque é o que nós da Escola Brasileira de Etiqueta estamos pensando para o futuro dos eventos, porque a gente tem eventos presenciais também. E que foram super prejudicados por conta desse confinamento todo. E a gente está pensando aqui em modelos híbridos, onde a pessoa faz uma aula online e depois tem, sei lá, 1 hora, 2, ou dependendo da aula, ela tem um dia inteiro de evento presencial. Enfim, a gente está começando a pensar em modelos híbridos, porque eu estou achando que isso vai ser o futuro, até porque a gente não sabe como vai ser essa nossa volta, né, da quarentena, e se vão existir outras quarentenas. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Isso eu conversei muito recentemente com o pessoal, até do HackMed mesmo, quando a gente estava criando o conceito lá do evento de saúde. Eu acredito fortemente, e isso já tem muitas pessoas falando já sobre isso, que o setor de eventos ele vai mudar para um setor de eventos que acontecem uma vez por ano ou uma vez por X período, para um evento endless, um evento que nunca acaba. Um evento onde você tem a experiência online e a experiência física, e a experiência física, na minha leitura, ela vai ter que ser totalmente diferente do que é hoje, porque é o que você está falando agora. A aula online, eu já sei como eu fazer, eu não preciso mais ir para um evento para poder assistir uma palestra, sentado com um fone de ouvido, ou aqui na minha casa, com uma garrafa de água do lado, eu vejo o mesmo conteúdo. O que muda no evento? É o contato físico. O que os eventos hoje não propiciam? É talvez discussões ricas. Eles criam espaço de network e falem como? Dá uma dica de como é que fala. Eu sou tímido, vamos dizer, né? Eu não sou. Eu sou tímido, eu não falo com pessoas. Como é que eu abro uma conversa? Então, eu sinto que os eventos podem ir para um modelo onde você vai muito mais orquestrar discussões relevantes para quem participou. Pô, nossa, que evento incrível. Eu fui lá e ia sair de lá com várias coisas que eu tinha pensado que poderiam ser problemas da minha empresa. E ao chegar lá, eu conversei com executivos de diversos lugares e foi incrível. Aí talvez é um valor interessante para um investimento, né? Seja ele de um patrocinador online, voltando para a pergunta do patrocínio. Então, eu vejo que sim, a gente vai dar mais valor para as relações humanas, né? A gente é humano, quem não está sentindo falta de, sei lá, nem que seja dar um abraço em alguém ou de encostar num boteco, que seja tomar uma cerveja que está fechado. Eu da minha família, que está longe, então eu digo para você assim, eu penso muito nisso. Para mim, então, são duas coisas que eu diria, duas coisas, né? Uma é a remodelação dos eventos físicos, a remodelação das interações nesse evento, isso é uma coisa. E a segunda coisa é o engajamento pré, durante e pós-evento, como uma coisa que os eventos deveriam criar comunidades, né? Os eventos deveriam criar grupos de pessoas que se encontram sempre nos eventos. Sei lá, eu sempre que vou num evento X, eu sempre encontro o Pedro, o Paulo. Cara, cria uma comunidade com essas pessoas. A gente não para ver que aquilo gerou uma relação, que aquilo gerou um vínculo. E os vínculos ele acontecem de maneiras totalmente isoladas. Se os eventos entendessem que esse vínculo, ela pode ser um catalisador desses vínculos, seria incrível. Bruno, você está conversando praticamente com uma comunidade que trabalha entre eventos. Aqui, 60% de quem está te ouvindo, você viu, você deve ter observado no início que eles se conheciam, se conversavam. Sim, eu vi. E ela foi criada exatamente para ter esse conceito. Por isso, inclusive, que a gente mudou agora para Conecta Eventos, que é exatamente a parte, o pré-fórum. Então, a ideia é que a gente tem que trabalhar, pelo menos eu penso, concordo plenamente com você, que os eventos agora vão ter que ser muito mais uma plataforma de relacionamento, onde você vai criar comunidades e engajar comunidades para um determinado objetivo. Esse objetivo se cumpre num determinado momento, que é um evento físico, continua depois, e os patrocinadores têm que se pendurar nos vários momentos. Você pode ter um momento para o patrocinador que você vai abrir uma janela para ele poder mostrar o produto dele, etc. O que você acha? É mais ou menos eu adoro esse tipo de conversa onde todo mundo dá ideia e vai construir uma coisa nova, né? Nada existe, mas está tudo no mundo das ideias, como diria Platão. Eu acho que eu concordo plenamente com o que você trouxe.
E eu acho que, sim, a plataforma ela vai existir. O ponto, talvez, que as empresas que patrocinam eventos, acho que o grande shift vai sair de patrocinadores para potenciais investidores, porque se você catalisa ideias nessa plataforma de comunidades, as empresas que estão ali, elas vão ser as primeiras a terem acesso a essas ideias que surgirem, e elas podem absorver isso, investir nisso, ou juntar com outras empresas e montar uma conexão entre cadeias. Assim, incrível, o pensamento é esse, na minha cabeça tem que ser assim, né? Se chegar num evento e juntar pessoas, pensar numa ideia, elas trazem, né, cara? No último evento nosso, saiu uma ideia milionária, cara. Você não tá afim de patrocinar nosso evento, jura? E, cara, o pessoal vai pensar, nossa, não é só colocar o nome no papelzinho, não. Aqui a gente está abrindo uma plataforma onde, se você fizer parte desse evento, você vai ver ideias construídas através de X pessoas que participam do evento. Enfim, estou viajando, tá? Mas eu vejo que isso é uma forma que engajaria muito esse mercado hoje de inovação. Bruno, deixa eu só... Gente, eu acho que foi... Opa! O horário da gente encerrar, mas eu só queria... Não tá... Tá mudo, Sérgio. Sérgio, põe som. Sua voz está longe, Sérgio. Tá me ouvindo? Não. Ele tá baixo, bem baixo o seu som. Só de um engenheiro. Aí, ó, engenheiro de Zoom. Ouvindo ou não? Eu te ouço, mas tá baixo, mas eu consigo te ouvir. Tá falhando, Sérgio. Então deixa. Sérgio, faz a sua pergunta pelo chat. Faz a pergunta pelo chat. Enquanto o Sérgio vai despedindo, falando as resoluções finais, coloca a sua pergunta no chat. Se você quiser, vem na minha sala e faz aqui na minha sala. Bom, eu queria agradecer muito, Bruno, agradecer a presença de todos vocês. Eu queria avisar que daqui a 1 minuto está começando uma nova live muito bacana no Instagram, onde a Isabel Barbosa vai estar conversando com o Alex Pagliarini sobre negociações, sobre esse mundo que a gente está vivendo agora, que é um mundo de renegociações. Então, é interessante, quem puder, ir no Instagram da BetB, assistir a live que a Isabel vai estar fazendo com o Alex Pagliarini, presidente da Amplo, vai ser muito bacana. Tá? E eu queria agradecer muito o Bruno. Quando me recomendaram, o Carlos Alberto Júlio, aliás, foi quem te recomendou, falou Gosto que muito dele. Sensacional. E eu sabia que o Carlos Alberto Bruno o Júlio não ia errar, mas você confirmou todos os prognósticos do... Eu vou estar eu vou depois escrever agradecendo e dizendo que ele pode continuar te recomendando, que você cumpre aquilo que ele promete. Sérgio, obrigado. De verdade, eu agradeço. Eu carrego humildade. Então, eu agradeço de verdade, uma honra estar com tanta gente que talvez está nesse mercado há muito mais tempo que eu tenho de idade, alguns certamente, outros com muito mais experiência do que eu tenho. E, enfim, estou à disposição, fica à vontade, a porta está aberta para o convite que você tenha. Enfim, o que eu puder fazer para ajudar pessoas, eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar o outro, seja o próximo ou longe. Então, fica à vontade. Obrigado mesmo pelo convite, estou muito honrado de ter conversado com vocês, de expor um pouco a minha visão. Assim, minha visão é extremamente sem filtro, então eu sou uma pessoa assim na minha vida pessoal e não mudo nada na minha vida profissional, sou igualzinho. Então, obrigado pelo convite de verdade. Qualquer outro convite que você tenha, fica à vontade. Se eu puder, será um prazer e uma honra, tá bom? Pessoal, parabéns, Bruno. Parabéns, Bruno. Parabéns, Sérgio. Serginho. Tarsila. Obrigado, Gaspar. Obrigado pela pergunta. Foi muito boa mesmo.